No Brasil, muita gente diz que o ano só começa de fato após o Carnaval, e há regiões do país que iniciam a folia logo após a comemoração de Réveillon. No entanto, enquanto muitas pessoas aguardam ansiosamente para aproveitar a semana de curtição, outras sequer cogitam colocar uma fantasia, correr atrás dos bloquinhos de rua ou curtir os bailes. Assim como a Páscoa, o Carnaval é uma data móvel, derivado de costumes pagãos muito antigos. Seu cálculo, de certa forma, está atrelado à astrologia, assim como muitas coisas do nosso cotidiano das quais nem nos damos conta. O domingo de Páscoa é aquele que acontece após a primeira lua cheia após o equinócio de primavera, outono no hemisfério sul, conhecido como Ano Novo Astrológico, quando o Sol entra no signo de Áries geralmente entre os dias 20 e 21 de março. A terça-feira de Carnaval acontece exatamente 47 dias antes da Páscoa, todos os anos. As importantes festas pagãs. Quando crescemos adquirindo conhecimento a partir dos meios tradicionais, como a escola ou a televisão, obtemos uma visão parcial das coisas, vinda de formatações pré-estabelecidas e filtradas. Frequentemente aceitamos os costumes e práticas de nossos pais e avós, bem como das gerações que os precederam, sem muitos questionamentos. No entanto, muitas pessoas não se satisfazem com tais versões e eventualmente passam a questioná-las e contestá-las, fazendo descobertas que ampliam sua visão de mundo, e que muitas vezes são bem mais próximas da realidade. Algo que faz toda a diferença é entender as origens de muitas das festividades que existem hoje em dia, cultos a deuses de povos ancestrais, ao sol e às estações do ano. Como exemplo, vamos analisar o culto a Saturno. A mitologia nos conta que Saturno, na mitologia romana, ou Cronos na mitologia grega, castrou seu pai, Urano, e se estabeleceu no poder, sendo em seguida destronado e exilado por seu filho Júpiter, ou Zeus. Saturno iniciou um novo governo no local onde foi exilado e conseguiu estabelecer uma era de paz, harmonia, sabedoria e fartura, uma espécie de era dourada. Em comemoração a tamanha prosperidade, as Saturnárias, festividades romanas em honra a Saturno, estabeleceram-se como uma forma de celebrar essa época pacífica. Nossas festividades contemporâneas de fim de ano são as derivações mais famosas dessas importantes festas do mundo antigo. Os povos pagãos da antiguidade também criaram ritos e festivais anuais em torno das 4 estações do ano. Posteriormente, no esforço de converter pagãos, o cristianismo assimilou várias destas celebrações, que acabaram tornando-se parte do calendário oficial de feriados religiosos. Roma, em uma brilhante estratégia, adotou e promoveu os festivais pagãos mais praticados no início do cristianismo e os espalhou por todo o império, mas deu a eles novos nomes. As celebrações em torno do solstício de inverno se tornaram os festivais de inverno de Saturnália e Brumalia, celebrados em dezembro. Os festivais de primavera davam a deixa para o novo nascimento ou a ressurreição. Havia também o Festival do Amor de Lupercalia, que ocorria em fevereiro. Esta festa, que era muito antiga, tornou-se ainda mais popular nos tempos da República Romana quando a Gruta Lupercal foi reformada, perdurando até aos tempos do Império e da sua queda. O Papa Gelásio I proibiu e condenou oficialmente essa festa pagã e, numa tentativa de cristianizá-la, converteu-a no dia de São Valentim, Valentine's Day, comemorado atualmente no dia 14 de fevereiro. É por isso que muitos se confundem quanto ao Dia dos Namorados brasileiro, comemorado em 12 de junho, cuja função é ser uma data comercial para um mês fraco em vendas, porém escolhida por ser a véspera do dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. Quando a Igreja Católica Apostólica Romana começou a espalhar sua influência por todo o mundo, entendeu que os nativos apegavam-se bastante a esses festivais anuais e, portanto, não era interessante simplesmente extingui-los. Tomou-se então uma decisão estratégica importante: em vez de forçar radicalmente o catolicismo às populações locais, converteu as festividades e deu a elas uma roupagem cristã. Dessa forma, Saturnália e Brumalia tornaram-se o nosso Natal, os festivais da primavera foram convertidos na Páscoa. A Páscoa. No mundo antigo de fato haviam diversos mitos sobre deuses que eram ressuscitados e a maioria deles baseados na celebração do equinócio da primavera, o maior culto à celebração da vida após o inverno. Coelhos, lebres e ovos são símbolos de fertilidade e renovação que remetem a costumes e celebrações muito antigas onde a troca de ovos eram comuns em muitas culturas. O ovo, em muitas tradições, como a indiana, por exemplo, que diz que o universo inteiro saiu de um ovo chamado Hiranyagarbha,
O ovo cósmico sempre foi tido como um símbolo de nascimento, de despertar, de onde a vida começa, uma referência óbvia. O Concílio de Nicéia, ocorrido no ano de 325 DC sob a tutela do imperador Constantino, e definiu que o domingo de Páscoa aconteceria após a primeira lua cheia, após o equinócio de primavera, ou seja, o domingo que acontece após a primeira lua cheia após a entrada da primavera, é o domingo de Páscoa. Não vemos nenhuma celebração de Páscoa no Novo Testamento da Bíblia. Os festivais da primavera foram convertidos na Páscoa. Easter, Páscoa em inglês, palavra derivada de Eustre, a deusa nórdica da primavera, que também tem ligação com Astarte, uma deusa babilônica, ganhou posteriormente a conotação de morte e renascimento, de Jesus Cristo. Além dos povos pagãos da antiguidade, todas as religiões dominantes do mundo atual, cristianismo, judaísmo e islamismo têm suas celebrações de Páscoa com algumas variações e adaptações, mas todas simbolizando ritos de passagem e renovação. A Páscoa judaica, por exemplo, chamada de Pessach, que significa basicamente passagem, é conhecida também como a Festa da Libertação, que celebra a libertação dos hebreus da escravidão no Egito. Todas essas adaptações têm ligação com a tradição milenar de celebração da primavera no hemisfério norte, onde a vida, o renascimento e a fertilidade eram celebradas. O Carnaval. No meio de tudo isso entra o Carnaval, em parte derivado das Saturnárias, em parte de outra festa pagã chamada Mardi Gras, do francês, Terça-feira Gorda. Ao longo do século XX, muitas pessoas já ouviram esse termo de seus pais ou avós, que geralmente desconhecem a origem. Tradicionalmente, o Carnaval é conhecido como um festival pagão atrelado ao calendário cristão, sendo visto como a última oportunidade de saciar a carne antes da Quaresma, que é o período de resguardo de 40 dias antes da Páscoa. Multidões se aglomeravam nas ruas das cidades em total catarse, euforia e hedonismo. Posteriormente, esse festival foi trazido por imigrantes europeus para o Novo Mundo, e uma de suas fontes etimológicas sugere que o nome Carnaval deriva do latim carnivale, ou a despedida da carne. Já outras fontes contam que essa tradição começou de fato há milênios, na Babilônia, se desenvolveu no Egito e foi passada adiante para os gregos e romanos. Essa proposta de adaptação das festividades pagãs possibilitou aos líderes católicos converter um grande número de pagãos de uma só vez, assegurando-lhes a continuidade das celebrações, mas já oficialmente como cristãos. Quer saber como essas informações podem afetar sua vida? Na ânsia de esconder, revela-se. Reflita por um momento. Uma máscara ou fantasia de carnaval é um objeto que pode revelar muito mais do que ocultar. Os adereços que você decidir usar para se divertir nas festividades podem representar partes de uma face oculta que raramente você expõe em público. Em outras palavras, a máscara que esconde nosso rosto pode ser uma exteriorização de nossas maiores vontades e desejos. No carnaval, nossos alter egos deixam as sombras e ganham uma liberdade temporária. Todo o lado sombrio e obscuro que tentamos reprimir ao longo do ano, guardado a 7 chaves, pode então vir a público por um momento. Antigamente, durante esse período de festividade, havia uma alteração temporária da ordem social, onde determinados processos hierárquicos eram subvertidos. Escravos tinham um indulto temporário, podendo ter de sua liberdade garantida, assim como outros papéis de dominação e subserviência na sociedade também eram invertidos, bem como papéis de gênero. O inconsciente e os desejos secretos poderiam manifestar-se com total euforia e permissividade. Era como uma viagem, partindo de um ambiente de repressão para outro onde tudo é liberado sem culpa, sem castigo e de uma forma muito intensa. Era um período para extravasar, expor-se, aliviar tensões, divertir-se e fazer valer nossos lados ocultos, mesmo que temporariamente, revelando facetas que normalmente não eram demonstradas em situações convencionais da vida em sociedade. Era um período que servia, e ainda serve hoje em dia, como uma válvula de escape coletiva. Como tudo isso era chancelado pela Igreja, outro costume também passou a ser comum no término das festividades. Na missa que era celebrada após o carnaval para encerrar a festa, eram misturadas cinzas com a água benta para que fossem borrifadas nos fiéis. Tal ritual ficou conhecido como Quarta-feira de Cinzas, sendo uma tradição que perdura até hoje. A simbologia é que tudo já foi transmutado, revelado e os demônios interiores, queimados, e que qualquer sombra remanescente deveria ficar oculta até o próximo ano. Sob a tutela e proteção da Igreja, o resto do ano segue então de maneira normal.
Os líderes tinham conhecimento de que uma repressão extrema desse nosso lado oculto seria desastroso, e que seria benéfico reconhecê-lo como uma condição humana inerente, mesmo que temporária. Uns gostam, outros não. E tá tudo bem. Não. Na Bíblia, há um versículo que chama bastante a atenção dos cristãos, que fala das coisas que acontecem dentro do carnaval, e este versículo se encontra no livro de Gálatas 5, 16, 21, que diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A palavra carnaval está relacionada à carne, eis, carne e carnaval, que pode revelar os desejos da carne. O carnaval que muitos conhecem é uma comemoração da carne, ou festa da carne, onde muitos não conseguem controlar seus prazeres, que acaba cedendo os desejos da carne. Isso é tão provável que, logo quando se aproxima do carnaval, um dos principais conselhos para os foliões é se prevenir contra o vírus da AIDS. Carnaval é uma festa que não pertence aos cristãos. Aquele que pertence a Deus não pode participar desses movimentos, afinal, nos dias de carnaval, o inimigo se manifesta muito, tanto é que em jornais de televisão, rádios e internet, as principais notícias comentadas são roubos, acidentes de trânsito, mortes, assaltos, assassinatos, prisão, confusões e brigas, uso de drogas e de bebidas alcoólicas, traições, gravidez indesejadas, vírus da AIDS, documentos perdidos e outros demais acontecimentos. Aqui alguns versículos bíblicos que falam sobre as coisas que acontecem no carnaval, que tem tudo a ver, e isso, você precisa saber, para fugir de todas as tentações que o adversário costuma oferecer. Confira e venha meditar na palavra do Senhor, ele tem grandes conselhos para você hoje. A imoralidade. Judas 1:7. De modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Desejos carnais. 1 Pedro 2:11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Considerem-se mortos para o pecado. Romanos 6:11 e 12. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Comportemo-nos com decência. Romanos 13:13. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Vivam pelo Espírito. Gálatas 5:16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Controlados pela carne. Romanos 7:5. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Quem vive segundo a carne. Romanos 8:5 e 8. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. A vida eterna. Gálatas 6:8. Quem semeia para a sua carne da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito do Espírito colherá a vida eterna. Imoralidade sexual. Colossenses 3:5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Oremos. Senhor meu Deus,
em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem, e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma, como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, persiga o inimigo a minha alma e alcance. Calque aos pés a minha vida sobre a terra, e reduza a pó a minha glória. Defendei-nos neste combate. Sede nosso auxílio contra as maldades e ciladas do mal. Instante e humildemente, vós pedimos que Deus sobre ele impere. E vós, príncipe da milícia celeste, com este poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo, para a perdição das almas. Amém. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal, além de ativar o sininho de notificações, e não perca os próximos vídeos. Obrigado por sua participação e até lá!